Sejam bem-vindos a mais um teste completo de câmeras, dessa vez do Moto G84. E assim como vocês sabem de praxe, vamos fazer o teste mais completo do YouTube. E ele vai ser bem longo, então se você quiser ver alguma coisa em específico, é só pular a minutagem aí. Por exemplo, eu quero ver fotos de dia, quero ver modo noturno à noite, quero ver vídeos da câmera ultra-wide. É só dar uma olhada aí embaixo na minutagem, beleza? Que já vai te ajudar muito. Deixa seu like então, sem mais delongas, e vamos para a análise. Bom, vamos lá, passando para as especificações. Ele utiliza uma câmera principal de 50 megapixels com sensor ISOCELL da Samsung, porém não é aquele dos mais populares. Aqui temos um S5 KGN9. Se vocês pesquisarem a fundo, vão ver que ele não é tão popular assim. E assim como vem ressaltando na traseira, ele também possui microns de 2.0, com estabilização óptica de imagem apenas na principal. A segunda câmera é uma lente híbrida que varia entre ultra-wide e entre macro. Assim como vocês devem ter percebido aí, ela não tem uma terceira lente. Muita gente criticou dizendo que pode ter sido uma aposta arriscada da Motorola, já que esse sensor híbrido, por tentar fazer duas funções em uma, pode não servir muito bem, mas com isso ela também economiza. Essa segunda lente não tem estabilização óptica, apenas estabilização de software EIS. E é lógico que ela é bem mais limitada que a principal, né? Nem precisamos falar muito disso. E por fim, temos uma câmera selfie frontal de 16 megapixels, que é baseado no sensor OmniVision OV16A1Q. Bom, sensores OmniVision vocês sabem que não dá para esperar muita coisa. Ele tem pixels de 1.0 microns e o filtro Quad Bayer. Ou seja, você pode trocar para o modo de alta resolução da lente frontal a hora que desejar, onde ele vai combinar 4 pixels de resolução menor para formar uma imagem. Na questão de gravação de vídeo também é limitadíssimo, já que conseguimos apenas Full HD 60 fps graças ao chipset Snapdragon 695, que não alcança o 4K infelizmente. Na verdade ele até consegue alcançar, né? Mas é capado aí por causa do software. Mas isso falando apenas da lente principal, que é a única que consegue 60 fps. Já as outras, tanto a frontal quanto a híbrida, conseguem apenas Full HD a 30, infelizmente. E a estabilização óptica, como eu já disse anteriormente, ficou presente apenas na principal também. As outras têm também estabilização, mas é estabilização digital. Bom, na parte dos menus das câmeras não temos nada muito diferente, é bem padrãozão da Motorola, até fica faltando algumas coisas em relação à linha Edge, mas a linha Edge ela é um pouco acima, né? Então totalmente compreensível. Tem câmera lenta que nem dá para configurar muita coisa aqui, ó. Na verdade, quando você entra nas configurações, ele não vai entrar nas configurações daquele menu específico, ó. Não vai fazer diferença de ver em câmera lenta, em vídeo, em fotos. Ele vai entrar nesse menu de configurações aqui no geral, que depois a gente aborda um pouco, mas não tem muitas coisas não. Voltando lá, como eu falei, ele tem câmera lenta, que não dá para mexer em basicamente nada e precisa de bastante luz. Vídeo, que só grava até Full HD 60 na principal, é uma limitação. Nos outros grava apenas Full HD a 30 e com estabilização óptica também apenas na principal, nos outros é apenas por software digital. Em fotos aqui dá pra gente utilizar o modo de ultra resolução, dá pra mudar aqui para ultra wide, mudar para macro, câmera híbrida, né? E esse tipo de coisa. Retrato a mesma coisa, também funciona na frontal. Aqui em modo profissional também funciona na frontal, isso daí é bem legal. E essa gravação que eu tô fazendo é diretamente da tela dele, tá? Então também é do microfone dele. Aqui em mais tem o modo ultra resolução, como eu falei, para tirar fotos em 50 megapixels. Dá para você tanto gravar vídeos quanto tirar fotos com aquele modo de cor em destaque. Você escolhe uma cor predominante, por exemplo ali, ó. Eu posso aumentar e diminuir também. Vai tentar ficar aquela intensidade. Funciona também o modo de câmera dupla, tanto em fotos quanto em vídeos. Esse daqui é mais legal em foto ou em vídeos, né? Olha aí. Vou filmar os dois cantos, dá pra ajustar alguns efeitozinhos aqui. Colocar também, se eu quiser, a lente ultra wide ou a principal, né? Enfim, tem apenas
esse tipo de layout, né? Mas de qualquer jeito é legal. Tem outras coisas menos relevantes que nem compensaria mostrar tudo, como por exemplo o scanner, que você não precisa baixar nenhum aplicativo, usa direto por aqui no mercado, empresas. Voltando lá para a parte das configurações, ó, tem inteligência artificial, detector de sorriso, selfie com gesto, você coloca assim, tira foto, aprimoramento de imagem. Aqui em fotos, você habilita o HDR automático, coloca a marca d'água. Em vídeos, você coloca o vídeo em alta eficiência, né, só que com uma menor compatibilidade. E áudio de zoom, aí, que é um recurso semelhante a Samsung e a Asus aí, né, para dar zoom no microfone. Captura, aqui tem também mais algumas coisas, armazenamento você escolhe o lugar e sobre, aqui mostra a versão que é a 9.0, enfim, não tem mais nada, menu simples, mas eficiente pelo menos, né? Passando agora para a gravação de vídeo, rapaziada, naquele ambiente clássico, Full HD a 30, depois eu coloco em 60, e aqui temos aquele velho lance da Motorola, que ela não mexeu muito, não fez tantos upgrades assim em gravação de vídeo, mas sim, ela focou em fotos, o que eu acho um tremendo ponto negativo. Se vocês compararem a gravação desse aparelho aqui com o Moto G82, o seu antecessor, vão ver que muda muito pouca coisa, mas pouca mesmo. Lógico que deu uma aprimorada de software, questão de cores, mas o maior problema dessa câmera, que vocês ainda vão ver eu falando um monte aqui nesse vídeo, é que ela precisa de bastante luz. Todas, a principal menos, né? Mas mesmo assim, ó, aqui tá um ambiente nublado. E a gente vê que não tá um local escuro nem nada, mas não consegue contornar muito bem. Fica ainda pior quando eu viro pra cá, ó. As árvores ficam escuras e tal. Então, quando eu falo que precisa de bastante luz, é bastante mesmo. Tipo, chega a ser ridículo que aparelhos da Samsung conseguem contornar e fazer uma compensação muito melhor. Não tem jeito, Motorola, nessa parte aqui, não gostei, deixou a gente na mão. Ó, essa câmera aqui tem estabilização óptica, como eu falei, tem o autofoco e tal, mas continua com aquele problema que já tinha nos anteriores, que tem nos aparelhos da Xiaomi, tem nos da Samsung também, mais menos, que é aqueles granulados. A gente vê uns artefatos aqui, justamente porque o sensor é pequeno e ele pede bastante luz, pede sol ou aquelas luzes artificiais, né? E aí, aquelas árvores que eu tô vendo lá, na vida real elas estão bem mais verdes, não estão pretas escuras desse jeito, né? Mas enfim. Olha só, pessoal, só para ser justo, agora o sol está saindo e eu vou mostrar um trechinho aqui, melhora bastante, né? Ó, o sol tá ainda meio nublado e tal, mas ele já tá aparecendo e olha só a diferença. Mas naquele ambiente, naquela vez passada que eu gravei, nem tava tão escuro assim. Tinha sol, mas não tanto, né? Então, novamente reforçando aquele ponto, mais uma vez, que precisa de bastante luz. Em relação às fotos, aqui sim tivemos um bom upgrade em relação ao anterior Moto G82. Apesar da parte dos vídeos não ter melhorado tanto, nas fotos vemos boas capturas com a lente principal, apostando bastante na saturação e nitidez. Em alguns casos até deixando exagerado demais, pelo menos quando a gente captura no automático, que é essas que estão passando de fundo. Uma coisa que me incomodou um pouquinho, mesmo tendo melhorado, talvez seja por conta desse filtro novo que a Motorola colocou, a gente vê algumas deficiências na imagem, como ruídos presentes mesmo durante a luz do dia com sol. Também conseguimos perceber leves suavidades, tipo ela meio que tenta disfarçar, mas isso daí não é nada muito agressivo, que estrague a foto ou deixe ela feia. A gente pode também forçar a câmera principal a capturar em resolução de 50 megapixels, indo na opção Ultra Resolução, já que por padrão as fotos são tiradas em 12,5. Isso tem certos benefícios, como melhores detalhes finos e uma aparência geral mais natural com menos processamento. Bom, isso pelo menos na teoria, porque na prática é outros 500 e as fotos ficam muito parecidas entre si, às vezes até idênticas. Eu até refiz esse teste
fui lá ver se eu tava colocando no modo de ultra resolução mesmo, mas eu confirmo que sim. E diferente do Moto G82, que a diferença era estrondosa, ou mesmo outros aparelhos da Xiaomi, aqui não, nem melhora tanto assim o resultado. Aliás, pode nem ser tão indicado, porque a gente perde algumas configurações, como o HDR que some, o foco vai ficar mais lento, vai demorar mais para processar e esse tipo de coisa, né? Então, achei bem estranho, né? Cada caso é um caso, eu tinha certeza que aqui ficaria melhor, mas não muito. E nesse mesmo pique, passando agora para a câmera ultra wide, a gente vê que cai bastante a qualidade. Isso acontece tanto em fotos quanto em vídeos. Virar para cá, aí, aqui seria mais indicado. Tá gravando em 30, essa daqui não consegue 60. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar é que nenhuma das câmeras dá para alternar simultaneamente, tá? Isso já é de praxe da Motorola, acho que nem os tops de linha dá. Mas se a gente quiser mudar para lente principal ou para frontal, não, a gente precisa pausar a gravação, parar no caso, né, e começar novamente. Essa câmera aqui ela já é mais estável por natureza, ó, mas não consegue 60. E tá, bastante ruídos de vento aí. Esse aparelho também é péssimo nessa questão de ruídos, chega a dar raiva. Que hoje tá um dia ventando bastante também, né? Mas enfim, a ultra wide aqui me decepcionou sinceramente, hein, pessoal? É uma das que eu menos usaria nesse quesito. Aqui, ó, novamente mais um take com sol, agora na ultra wide. Esses takes aqui eu estou filmando depois, tá? Só para mostrar aí, já que é um teste bem completo, né? Então tem que mostrar em todas as condições e ocasiões possíveis, né? Mas tá aqui, também deu uma boa melhorada. A câmera ultra-wide de 8 megapixels, que na verdade é a câmera híbrida que faz tanto a ultra-wide quanto a macro, temos fotos regulares. Até que são decentes para a sua categoria, mas já cai bastante a qualidade em relação à principal. E é uma lente que precisa de bastante luz, tanto para fotos quanto para vídeos. Eu diria que precisa até mais do que o normal para aparelhos intermediários, para a gente não ter aqueles ruídos chatos. Mesmo assim eles continuam, né? Mesmo durante a luz do dia. Só que é lógico que aí a gente tem a vantagem do campo maior de visão. Porém, eu sinceramente esperava mais dessa câmera. Passando agora para a lente frontal, ela consegue apenas Full HD a 30 também, não pega 60 e ela é superior que a câmera ultra wide nesse quesito, só que inferior que a principal. Bom, vocês vão falar que eu vou repetir bastante, pode ser que eu repita em algumas cenas aí, né? Mas a gente precisa repetir para dar ênfase naquele novo tópico que estamos falando, né? Então, vocês vão ver eu repetindo bastante que a frontal é melhor que a ultra wide, só que inferior que a principal, que também precisa de bastante luz e tal. E é isso, né? Não tem nem muito o que dizer. Mas, sempre os testes que eu faço, eu sou o mais honesto possível com a categoria do aparelho. Para uma categoria de intermediário, a frontal é bacana sim. 16 megapixels, a abertura dela é um pouco mais escura, f2.45, né? Mas até que consegue se sair bem. Aqui continua com aqueles chuviscos, né? De fundo. Tipo, eu tô em um ambiente nublado, mas é uma coisa que tá clara. Não tem nada assim muito escuro. Eu acho que a câmera deveria pelo menos conseguir fazer uma compensação melhor. Olha esse ambiente cheio de lixo aqui, a galera. É triste, hein? A galera vendo os vídeos acha que é um ambiente super bonito e tal. Só que na verdade não é um ambiente assim espetacular, né? O pessoal suja tudo e tal. Tô virando para todos os ângulos aqui pra gente ver, ó. Como que fica a compensação dela. E ela também não tem estabilização óptica, apenas digital e fica aqueles soquinhos, né? Eu tô vendo diretamente na tela ali, no pós-processamento também acontece, né? Mas enfim, essa foi a frontal. E diferente dos vídeos, a câmera frontal, sinceramente, me agradou bastante. Ela possui 16 megapixels, porém, você também pode escolher tirar fotos em 4 utilizando o filtro Quad Bayer. Mas essas fotos que vocês estão vendo estão sempre na mesma resolução. Olha aí um comparativo de uma foto tirada em 4 megapixels e do lado tirado em 16. Não dá tanta diferença assim, mas é bom sempre optar pela resolução mais alta, eu acho. Ela segue o mesmo padrão de fotos da traseira e da ultra wide, bem saturadas e até às vezes um pouco estouradas, porém agrada muito aos olhos. E tem até mesmo a opção de utilizar o modo profissional nela para ajustar e melhorar ainda mais o resultado. Em fotos para um aparelho intermediário, a Motorola está simplesmente de parabéns. E aqui também supera na questão dos vídeos, né?
E dessa vez a lente macro é um ponto positivo e consegue fotos até que interessantes. Isso graças a ter mais megapixels e também por causa do seu autofoco. E esse foi um truque muito bem bolado da Motorola. Como eu já falei anteriormente, é uma lente híbrida que faz ultra wide e também macro. Porém, esse autofoco está presente apenas na macro. E agora sim temos uma macro de respeito. Não é das melhores, porém é muito melhor do que a gente já tinha visto no passado. Digno de Oscar. Eu tô embasbacado aqui, pois eu nunca pensei que falaria isso tão cedo de uma macro da linha Moto G. As coisas mudam. E essa câmera também consegue gravar vídeos em macro. Quando a gente aponta para lá, pro horizonte, olha só. Fica bem embaçado e chuviscado, assim como as outras, mas quando a gente chega em um objeto bem perto, tcharam! Olha só, ideal para filmar formigueiro. Apesar de ainda ter bastante ruídos, já melhora bastante em comparação com as outras câmeras macro, que eram de 2 ou até no máximo 5 megapixels. Aqui ela tem 8, né? Então, ó, a gente consegue ver parte bem áspera aqui da planta. Isso eu nem tô conseguindo ver direito a olho nu, hein? Olha só que massa, cara. Então para vídeos também é interessante, mas tem que ser um ambiente bem iluminado novamente. Olha aí. Se eu aponto pra cá, ó como fica estranho. Tá na macro, tá? Mas se eu venho aqui, ó, já melhora, né? E o autofoco também funciona aqui. Funciona melhor em fotos do que em vídeos o autofoco, tá? Não é nenhuma beldade o autofoco dessa câmera, ser sincero, mas pelo menos existe, né? Ó, tem que ficar bem paradinho, recomendado o uso de tripé para essas condições aqui. Bom, e agora eu vou fazer um comparativo entre 30 fps que está filmando agora e depois entre 60. Eu vou colocar lado a lado também. Reparem bem a cena, as circunstâncias. O que vai mudar ali vai ser os carros, né? Mas eu vou tentar não me mexer muito. Quando a gente muda para 60, a gente ganha fluidez. Aqui, ó, mudei para 60 e a gente vê que muda algumas coisas. Ele adiciona mais chuviscos, a gente perde a estabilização. A coloração também dá uma mudada, né? Então aí você vai ter que escolher, né? Se você quer uma imagem mais estável, né? Para fazer vídeos, sei lá, de esportes radicais, que precisa de uma fluidez maior. Ou então 30 fps com estabilização ativa e recursos, coloração a mais, né? Então aí vai depender de cada um. Ao microfone fica devendo bastante. Eu até achei inferior que o microfone, a captação de áudio do Moto G82, o seu antecessor, que já não era grande coisa, né? Aqui a captação da frontal, tipo, é uma voz até limpa, ok, nessa faixa de intermediários, mas se a gente compara com um Galaxy A54, por exemplo, ou até mesmo um A34, vai perder. Vou ficar um pouquinho parado aí, ó. Dá para ouvir bastante ruídos de fundo, isso é uma coisa que incomoda, porque se estiver ventando um pouco, ele não vai fazer nenhum cancelamento, né? A Motorola até promete alguns ajustes aí e tal, tanto que temos a tecnologia Crystal Talk, né, já presente no anterior, que promete melhorar aí, principalmente em ligações e na questão do microfone, né? Ter um áudio mais limpo e cristalino. Mas isso funciona na prática? Não, Motorola. Infelizmente não funciona, sendo sempre bem realista aqui com vocês. Eu não notei nenhuma diferença dele ativado para desativado, tanto que se vocês pesquisarem aí, vão achar bastante gente reclamando. Bom, vocês ouviram bastante aí a frontal, que pode ter uma diferença na traseira, então agora vamos para a traseira para vocês verem. Aqui a traseira, agora vocês estão escutando aí na mesma posição, nossa, cheio de lixo ali, ó. O pessoal jogou, mas enfim, continua a mesma coisa, tá? Aqui, na verdade o áudio, a captação traseira desse celular é um pouco melhor. iPhone também geralmente assim, né? Alguns aparelhos aí, justamente por causa da posição do microfone, né? Dos microfones, porque ele tem mais de um aí para captar o áudio. Mas enfim, nada espetacular, esperava mais nessa parte aí, que tem aparelhos nessa faixa de preço ou até mais baratos que conseguem contornar o áudio melhor. E esse daqui é um teste com a estabilização ativada. A gente vê que quando ela está desativada dá bastante diferença. Vamos até correr um pouco, como a gente sempre faz. Agora vamos para um com ela desativada. Aí, agora eu estou gravando em 60, só que com a estabilização desativada. Dá para ver que treme bem mais, vamos correr.
Faz toda a diferença sim, funciona também para fotos, tá? Mas se vocês verem um comparativo lado a lado, vão ver que dá uma boa diferença. Ultra Wide também é a mesma coisa, aqui ela está ativada, mas se a gente fizer um comparativo, mesmo em outro ambiente aí, com ela desativada, vocês vão ver que muda da água para o vinho. Realmente não parece, mesmo a câmera Ultra Wide já sendo mais estável por natureza. Tô cansado aqui de tanto correr. Mas de qualquer jeito é sempre bom deixar ativo. Vale tanto para frontal, até mesmo para macro, né? Se bem que eu acho difícil alguém gravar um vídeo aí em macro, né? Mas de qualquer jeito a gente tem essa possibilidade. E aí, o que achou? Temos também a presença do clássico modo retrato apenas para fotos, para desfocar o fundo, e aqui podemos escolher a intensidade do desfoque apenas antes de fazer a captura. Diferente da Samsung, por exemplo, não podemos mexer no efeito depois. Os resultados são bons para um intermediário, apesar de às vezes parecer artificial demais, já que ele depende bastante de software e não tanto do desfoque da lente em si, mas para a categoria de intermediário é ok, você pode utilizar tanto na câmera principal, para pessoas, objetos e animais, e também funciona na lente frontal. E desde que a condição esteja favorável, um local bacana, bem iluminado, os resultados vão ser bacanas. Já naqueles objetos mais complexos, como fios de cabelo, coisas menores, dedos, não vai ser nenhuma beldade. E o desfoque pode sair bem errado. Em relação ao modo noturno, também tivemos evoluções e eu fiquei impressionado. Apesar de ter aquela sensação de ficar uma foto muito artificial, ela, por outro lado, fica bem agradável aos olhos, com cores e contraste bem ressaltados. A gente pode observar nessas capturas aí que o vermelho do Mufato ficou bem forte, até um pouco estourado, mas me agradou. Tudo isso graças ao pós-processamento do modo noturno. Na verdade, se você tira a foto com o modo noturno desativado, ele já vai processar um pouco e deixar esse resultado artificial. Quando você ativa, fica ainda mais, porém não dá para desativar esse filtro, o que pode desagradar algumas pessoas. Caso você faça uma captura no breu total, aí sim vai ficar feio, né? Porque vai ser mais difícil de contornar, mas para um intermediário premium está excelente nessa parte das fotos em ambientes noturnos. Aqui na câmera frontal tivemos um upgrade, eu tô nesse breu total, não dá pra ver nada, mas graças à tela OLED ele tem o famoso flash de tela que já tinha, mas aqui dá a impressão que ilumina mais, o software tá mais avançado, dá pra mesclar aqui ó, com o modo noturno, Night Vision, também presente na frontal, e outras configurações, só que isso daqui ajuda bastante, no caso ele vai acender a tela e deixar o brilho no máximo, e fica até que interessante, velho. Parece um flash de xenon aí, uma iluminação improvisada. Bacana esse recurso aí que a Motorola colocou, né? Então, né? É interessante. Para filmagens noturnas, você esquece, porque esse aparelho aqui é uma negação. E assim como os outros desse segmento intermediário, precisam de muita luz. Olha aí, aqui dá pra ver os flares, os ruídos. Ainda que eu nem tô em um ambiente tão escuro assim. Estabilização se perde, tudo se perde aqui. Eu tô gravando a 30, tá? Que é o recomendado nesse caso, mas é só pra vocês terem uma ideia. Esquece, meu filho, esquece. Se eu fosse um ambiente um pouco mais escuro, ó, aqui tem um monte de luz ainda, mas como tá à noite, né? O sensor é pequeno e não consegue contornar muito bem. Quando você passa para Ultra Wide, saca só, ela consegue ser incrivelmente pior, apesar que dá pra você ligar o flash, olha lá, mas não muda muita coisa, nesse caso aqui não. Escureceu ainda mais. Na frontal a mesma coisa, melhora um pouco em relação ao Ultra Wide, só que perde para principal. Até que se saiu melhor, né? Que realmente bem melhor que o Ultra Wide, mas olha os granulados aqui. Você esquece, meu filho, esquece. Tô aqui no estacionamento do Mufato, viu? Enfim, mas é isso aí. Gravações noturnas, negativo. Na parte do autofoco, na principal, é interessante. Apesar de não ser tão rápido quanto um Dual Pixel, ele consegue cumprir bem o seu papel desde que não esteja em condições mais extremas. Ó, tô focando aqui na minha mão
ele tá focando de boa. Ah, um dedo já é demais, né? 2, 3. 3 conseguiu, ó. Se ele focar em um dedo, significa que o foco é muito bom, igual o Galaxy S23, né? Mas isso daí é coisa de top de linha. Agora, se a gente for para a câmera ultra wide, ela não tem autofoco. Quer dizer, ela tem, porque ela é uma câmera híbrida, porém o autofoco dela vai funcionar apenas quando a gente entra na macro, né? Então, a gente não consegue utilizar. Quer ver? Aí, ó, tô na ultra wide aqui. Ela não desfoca o fundo, ó, porque ela não tem autofoco. A gente pode perceber claramente, mas quando a gente muda para o modo macro, daí ele tem. Eu acho que poderia sim ter o autofoco aqui na ultra wide, né? Já que daria para fazer mais coisas, né? As possibilidades aumentariam, mas a Motorola optou em deixar apenas na macro, né? Mas é legal essa ideia de câmera híbrida, é algo diferente que a gente não tinha visto, pelo menos eu, por enquanto, nos smartphones intermediários, né? Outro atrativo legal desse aparelho que não tinha anteriormente é o zoom no microfone, que semelhante a Samsung, Asus, iPhone, né? Todo mundo está colocando o seu. A Motorola também colocou o dela, que vai desligar os microfones mais próximos. Por exemplo, eu estou falando aqui, vamos ver se pega o som daquele ônibus lá. Ó, dei um zoom. Ah lá, o áudio de zoom está ativado, então a minha voz provavelmente agora está bem baixinha e vocês estão escutando o barulho do ônibus, ó. Não é em todas as ocasiões que funciona bem, ó. Quando eu puxo o zoom de volta, eu trago ele pra mim, aí ele já perde. Ó, vamos ver o canto do passarinho, saca só. Ó, vou continuar falando. E aí, pessoal, beleza? Ó, falou aqui, o áudio de zoom está ativado. Olha lá, o passarinho ó, continua cantando. Agora ele parou de cantar, mas enfim. A minha voz é pra estar bem baixinha aí. Não vai desativar por completo, mas vai focar ali no canto dos passarinhos agora. Apesar do zoom ser bem ruim, né, ele tem essa função. Bom, pessoal, acabei testando esse recurso mais a fundo e sinceramente não gostei muito do resultado. O som se perde bastante, é que eu estava acostumado em usar isso em tops de linha, né? Asus Zenfone 8, Samsung, iPhone, né? Então aí complica comparar com o intermediário, mas eu achei um recurso bem dispensável. Aquela hora que eu dei zoom no ônibus, meio que se perdeu com a minha voz, né? Nos outros a voz ficava bem baixinha e funcionava bem. Por exemplo, o que acontece? Ele vai tentar desativar os microfones próximos e ativar os microfones que estão mais longe, né? Daí ele vai conseguir pegar o som melhor daquele ruído específico, tipo o som do passarinho, esse tipo de coisa, mas sei lá, cara, meio que não conseguiu fazer uma compensação legal não. O áudio ficou até meio estranho e é que aqui tá um ambiente que tem bastante ruídos, tals, né? Se a gente fizesse talvez um ambiente um pouco mais isolado, que tivesse um som específico, aí ele ia funcionar um pouco melhor, né? Porque aí ele estaria focando apenas naquele som, naquele local lá que você tá mirando o smartphone, né? Mas quando tem muita coisa assim, não compensa. Coisa que os outros que eu testei conseguiam contornar melhor. E já que essa análise tem a proposta de ser a mais completa do YouTube, vamos falar um pouco sobre o zoom, que deixa bastante a desejar. Aqui em fotos a gente consegue ter um zoom digital, obviamente, de até 8x, que fica devendo bastante. Quando a gente passa para vídeos, o zoom cai até 6x, que é ainda inferior. O zoom de fotos salva um pouquinho mais. Tá passando um resultado aí no fundo para vocês verem, mas eu não achei interessante não. Acho que poderia sim ter um zoom melhor, mas por ser um aparelho intermediário, a gente até releva e também não podemos exigir muito, né? Mas pelo menos tem a possibilidade de espichar um pouquinho aí, né? Melhor que nada. E tá aqui mais um recurso legal, que é a câmera dupla. Funciona tanto em fotos quanto em vídeos. Eu acho que em vídeos é mais legal e é restrito a apenas alguns smartphones, né? Assim, hoje em dia tem muitos vindo, mas não é qualquer um que vem, não. A gente pode alterar aqui, ó, a moldura pro lado. A gente pode escolher gravar com a ultra wide e a frontal, ou então com a principal e a frontal, né? Só não dá pra mudar no meio da gravação. Tem algumas coisinhas que dá pra fazer, ó. Você pode dar zoom. Olha lá, vai dar zoom na traseira. Pode alterar também, aqui ó, a posição do lado. E tem algumas outras coisas que só dá pra fazer, algumas configurações que dá pra setar no início, né? E esse daqui que eu tô filmando agora é o cor em destaque em vídeo, que é bem bacana. Eu posso escolher uma cor pra predominar, escolhi o verde.
e daí ele vai desfocar. Calma aí, aí ó, escolhi o verde. Nem sempre funciona muito bem, olha aí. Aqui deu uma falhada e tal, mas até que ficou bonitinho. Eu posso escolher outra cor também. Vamos tentar escolher o branco ali, ó. Olha lá, pra vocês não mostra, mas pra mim aparece. Olha lá, ele deixa a cor do céu em destaque, que tá um azul meio esbranquiçado na verdade, né? E tenta deixar as outras coisas preto e branco. Olha, passando trator, caminhão, tudo aqui. E o microfone dele não consegue compensar muito bem, então o vídeo vai ser assim mesmo, né? Com bastante ruídos, porque é um teste real, né? Assim como se você estivesse testando aqui, seria assim. Eu posso mudar no meio da gravação, tá? Ó, escolher o local, vai mostrar tipo de uma agulha, e daí eu coloco essa agulha no local que eu quero. E daí eu regulo a cor, né? Pra vocês provavelmente não tá mostrando aí essa agulha, né? Mas pra mim tá. Enfim, é um recurso legal, mas nada espetacular. Eu esperava melhorias nele, mas não tivemos. Continua basicamente a mesma coisa. Talvez o máximo que a gente pode dizer é que ele tá um pouquinho mais inteligente, mas quase imperceptível. Beleza, pessoal, esse daqui é um comparativo do Moto G84 versus o Galaxy A34. Eu não sei se eu vou colocar no vídeo, se eu achar que ficou legal eu posso colocar, mas dá pra ver que o A34, mesmo sendo de uma categoria abaixo que o Moto G84, consegue ser muito superior em câmera de vídeo. Tá tudo no automático aqui gravando. Eu acho que seria legal até deixar, né, pra mostrar como ele se sai em relação aos concorrentes. E eu tô impressionado demais, cara, com isso daqui. Impressionado mesmo, a Samsung, um aparelho abaixo, consegue ser superior. Olha lá o HDR, todas essas coisas aqui. A Samsung ela já não exige tanta luz assim, pelo que eu pude perceber, né? Filmando ao redor aqui e tal, então eu acho que eu vou colocar esse comparativo aí conforme for, se eu achar que se encaixa e se eu achar que fica legal. Bom, e depois de tudo isso, vamos para a conclusão. Será que o Moto G84 é bom em câmeras? Bom, como eu já falei anteriormente, o foco dele vai ser mais fotografia, já que melhorou consideravelmente em relação ao seu antecessor, o Moto G82. As fotos são mais bonitas, mais saturadas, mais nítidas e com mais detalhes. Tudo isso graças ao novo software e pós-processamento. Já na parte dos vídeos, ele fica devendo um pouco, até porque quase nem teve melhorias, né? Temos outros recursos bacanas, como o zoom no microfone, tem cor em destaque, câmera dupla, mas na verdade ele se comporta bem igual a maioria dos intermediários atuais em câmeras. Na verdade, para ser justo, por ele ser de uma categoria intermediário premium, ele deveria entregar um pouco a mais sim, porque se vocês comparam aí com qualquer Samsung, até mesmo abaixo dele, como vocês viram no teste do A34, ele vai se sair inferior, né? Então tem tudo isso, deveria sim ser um pouco melhor. Tivemos alguns upgrades sim, pequenos, mas esses upgrades não fazem ele subir tanto assim o patamar, né? Então, se você não for tão exigente, pode servir para você. Caso você priorize muito por fotos e vídeos, ele não vai ser uma boa opção. Então é isso, não esquece de se inscrever, se possível comentar, se quiser comprar esse produto, link de desconto na descrição, beleza? Não esquece de se inscrever, como eu já falei. Eu tô ficando até meio doido aqui de tão grande que é esse vídeo. Apoia nós aí, por favor, cara, porque esse tipo de vídeo nem sempre é muito reconhecido, né? Mas eu me esforço muito para trazer esses conteúdos para vocês. Então, é nóis. Agora me despeço, aquele abraço, valeu e fui.